É notório que nos últimos anos, as eleições presidenciais têm ganhado ainda mais destaque, no Brasil e no mundo. Por isso, hoje vamos falar sobre as disputas mais acirradas nas eleições presidenciais do Brasil. E para saber mais um pouco sobre esse assunto, nos dê um voto de confiança e fique conosco até o final desse vídeo. Em 2022, a Justiça Eleitoral completou 90 anos, sendo responsável pela organização de 13 eleições presidenciais no Brasil. A primeira delas aconteceu em 2 de dezembro de 1945. Porém, entre os anos 1964 e 1985, foi instaurada a ditadura militar no país. Depois da queda da ditadura militar, as eleições presidenciais no Brasil tiveram novamente destaque. Em 1986 foi criada a Constituição Federal, e em 1989 a Justiça Eleitoral voltou a realizar as eleições presidenciais. Certo? Feito um breve resumo sobre as eleições do país, sem mais delongas, vamos saber quais foram as disputas presidenciais mais acirradas, mais apertadas, com menor diferença de votos, entre os candidatos a presidente, na história da Justiça Eleitoral no Brasil. Em quinto lugar está as eleições de 2010, que foi realizada em 2 turnos. O primeiro turno no dia 3, e o segundo turno no dia 31 de outubro daquele ano. Foi a 6ª eleição presidencial do país, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Aos 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff, do PT, é eleita a primeira presidente mulher do Brasil, com mais de 55 milhões de votos, 56,05%, contra pouco mais de 43 milhões de votos. 43,95% do seu adversário José Serra do PSDB, diferença de mais de 12 milhões de votos. Quarto lugar, eleição de 2018, que também foi realizada em 2 turnos, sendo o primeiro em 7 de outubro e o segundo em 28 de outubro. A reta final foi disputada entre os candidatos Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro do PSL, atual União Brasil, que se saiu vencedor com mais de 57 milhões de votos, 55,13%, contra 47 milhões de votos, 44,87% do seu oponente. A diferença ficou em mais de 10 milhões de votos. Em terceiro lugar está a eleição de 1989, a primeira eleição após a Constituição Federal de 1988, também disputada em 2 turnos, o primeiro em 15 de novembro e o segundo turno em 17 de dezembro. 22 candidatos disputaram as eleições daquele ano. Os 2 principais que disputaram o segundo turno foram Fernando Collor, do PRN, que foi eleito presidente naquele ano com 35 milhões de votos, 53,03%, contra Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do PT, que ficou em segundo lugar com 31 milhões de votos, 46,97%. A diferença nessa disputa ficou em 4 milhões de votos. Uma disputa ainda mais acirrada, que ocupa o segundo lugar, é a corrida presidencial de 2014. 11 candidatos disputaram o primeiro turno, que ficou marcado pela morte do candidato Eduardo Campos do PSB em um acidente aéreo no dia 13 de agosto de 2014, enquanto fazia sua campanha eleitoral nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O segundo turno ocorreu em 26 de outubro e foi disputado entre Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB. A então presidente Dilma Rousseff foi reeleita com mais de 54 milhões de votos, 51,64%, contra 51 milhões de votos, 48,36%, do seu concorrente. A diferença de votos nessa eleição foi pouco mais de 3 milhões, fazendo com que essa fosse até então considerada a eleição mais acirrada do Brasil. Outro fato curioso foi a cassação do mandato de Dilma Rousseff no ano de 2016. Ela se tornou a 4ª presidente a sofrer impeachment no Brasil, depois de Carlos Luz, Café Filho e Fernando Collor. E aí, está gostando desse conteúdo? Então espere pelo primeiro lugar, que com certeza vai te surpreender. Aproveita aí e já vai deixando o seu like,
para nos incentivar a preparar mais conteúdos interessantes, como esse. Não se esqueça também de se inscrever para fortalecer o canal, e ative o sininho, para ser avisado dos novos vídeos que serão lançados, beleza? Então vamos lá! O pleito mais acirrado da história da Justiça Eleitoral no Brasil foi a eleição presidencial de 2022, que teve 11 candidatos para concorrer à presidência da República no primeiro turno, que foi realizado no dia 2 de outubro. Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, recebeu 43,2% dos votos e avançou na disputa para o segundo turno contra Lula, do PT, com 48,4% do eleitorado, que disputou o cargo outras 6 vezes. Uma campanha marcada por ausência de propostas e muitos ataques pessoais de ambas as partes, além de divergências ideológicas. Contou também com as turbulências do fim da pandemia e ainda a realização da Copa do Mundo FIFA naquele ano. Ao final das apurações no dia 30 de outubro, a diferença de voto entre os candidatos foi a menor da história. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 60,3 milhões de votos, 50,9%, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 58,2 milhões de votos, 49,1%. A diferença de votos entre eles ficou em pouco mais de 2 milhões, sendo consolidada a disputa presidencial mais acirrada do país. Após a finalização das apurações dos resultados da eleição, uma série de manifestações por parte dos apoiadores do candidato Bolsonaro tomou curso em todo o país, alegando fraude nas urnas eletrônicas. No entanto, nada foi comprovado e no dia 1º de janeiro de 2023, o candidato eleito, Lula, recebeu posse para exercer o seu terceiro mandato, sendo que já havia sido eleito presidente, anteriormente por 2 vezes, 2002 e 2006. Com toda certeza, 2022 está marcado na história do país, quando se trata de eleições presidenciais. Mas será que em breve estarei aqui anunciando uma disputa ainda mais acirrada do que essa? Deixe aí seu comentário. Por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. E avisa lá, que a disputa mais acirrada nas eleições presidenciais do Brasil tá no top 5.